Você está andando feliz quando de repente pisa em algo meio pegajoso e parece que aquilo está engolindo seus pés. E meio que não parece tão ruim assim ter o seu pé coberto por aquela coisa. Mas quando você tenta tirar ele dali, quanto mais você luta e mexe, mais você vai afundando. Socorro, eu acho que eu já perdi minha chinela. Não. Até que você finalmente é engolido completamente e morre por sufocamento pela areia movediça. Quer dizer, é assim pelo menos como muitos filmes representam a areia movediça. Mas será que é assim de verdade? Será que tem como escapar dela? Bom, é isso que nós vamos ver agora. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum e, antes de tudo, o que é uma areia movediça? Bom, esse nome é o que nós damos para uma simples mistura de água salgada, argila e, é claro, areia. O que dá até pra fazer em casa. O que a minha princesona tá fazendo aí pra gente, hein? Ah, é areia movediça, claro! Se esses elementos estiverem na proporção certa, nós vamos ter um líquido bem diferente do qual nós estamos acostumados a ver no dia a dia. Pois imagina só, quando você mergulha num banheiro, seja de água ou de Nutella, você pode notar que não importa o que você faça, a viscosidade deles sempre continuam a mesma coisa. Tanto da água quanto a Nutella. E por viscosidade eu quero dizer o quão espesso é esse líquido, quanta resistência ele oferece para se tentar movimentar. Ou seja, água, Nutella, mel, óleo, qualquer coisa assim, podem ter viscosidades diferentes uns dos outros, mas a viscosidade específica de cada um é constante. Líquidos assim são chamados de fluidos newtonianos. E eles são o nosso padrão quando nós pensamos em líquidos, porque a maioria deles à nossa volta simplesmente são assim. Olha, bem newtoniano, viu, seu? Porém, a areia movediça não se encaixa nessa categoria. Logo, ela é classificada como um líquido não newtoniano. O que não é um nome muito criativo, né? Isso quer dizer que a viscosidade desses líquidos muda sim. À medida que vamos aumentando a pressão, a viscosidade aumenta também. Às vezes o efeito é tão grande que chega a parecer um sólido, e você pode até andar em cima dele, como é o caso da mistura de água com amido de milho. Olha, mãe, sem as mãos! Ô, Clécio, sua vez de limpar a sujeira desse menino. Mas esse não é o caso da areia movediça, pois nós sempre afundamos nela, certo? Errado! De fato, nós não podemos andar por cima dela e nós realmente afundamos. Mas vale deixar claro uma coisinha: nós não submergimos completamente. E isso acontece por um motivo bem simples. A densidade do corpo humano é por volta de 1 grama por centímetro cúbico. Já a areia movediça é igual a 2. Ou seja, nós somos menos densos do que ela. E por isso, boiamos. Então o máximo que pode acontecer é você ficar ali com a areia na cintura, máximo. Ah, bom, é tranquilo demais. Ô, Vanderlei, vamos dar uma tainha ali? Mas calma, que isso também não significa que é de boas dar um mergulho na areia movediça. Apesar dela em si não matar, ela pode facilitar bastante a sua morte por outros motivos. Por você ficar preso ali, afundado no chão, uma mísera maré pode acabar te matando, por exemplo. Ou quem sabe uma insolação, uma desidratação, uma hipotermia ou até predadores podem acabar selando a sua sentença. Ou pior, vai que, sei lá, aparecem umas crianças e começam a jogar coisas em você e, sei lá, às vezes a humilhação é pior do que a morte, viu? Logo então, para evitar essas coisas horríveis de acontecer, nós precisamos saber de um jeito de escapar da bendita areia movediça. Ai, que saco essa areia! E para entender o motivo que te faz sair, nós precisamos saber o que te faz permanecer lá. Quando você pisa numa areia comum, o peso do seu corpo comprime os grãos de areia debaixo do seu pé. E por causa do atrito uns com os outros, juntos acabam formando uma camada de sustentação que faz com que você afunde só um pouquinho. Porém, no caso da areia movediça, como eu já disse, um dos ingredientes é água. E isso faz com que os grãos na mistura estejam mais soltos e com bem menos atrito entre si. Por isso que quando você pisa nela, você acaba afundando bem mais. Mulher, que diabo está acontecendo? Eu tô afundando. Germana, mulher, é o seguinte, sabe o atrito? Ok, isso foi porque nós afundamos, mas por que é difícil de sair dali? Bom, quando você pisa e vai afundando, o peso do seu corpo compacta os grãos mais perto do fundo. Ou seja, essas partículas da mistura ficam mais próximas entre si. E é exatamente por causa disso que à medida que você vai afundando, a viscosidade e a dificuldade de se mover aumentam absurdamente. Tipo,
milhares de vezes. Por isso que pessoas que já estiveram presas em areia movediça dizem que essa situação é como estar preso em concreto. Só para se ter uma ideia, se você estiver lá imóvel, da cintura para baixo e tentarem te puxar com um guindaste, olha, vai ser preciso muita força, viu? Pois à medida que te puxam para cima, é criada uma espécie de vácuo embaixo do seu corpo. E isso te puxa para baixo. E com essas duas forças contrárias bem intensas, é capaz até de você ser partido em dois. Inclusive, para tentar tirar apenas um pé mergulhado, a força teria que ser tão grande que é capaz de você levantar até um carro com isso. O que provavelmente ia acabar machucando seu tornozelo, né? Tudo bem, eu não tinha planos de sair mesmo. Mas pera, calma que ainda tem uma maneira de sair dessa. Olha só essa! A melhor coisa para se fazer numa hora dessas é ficar calmo e começar a tentar movimentar um pouquinho as suas pernas ou seja lá o que esteja submergido lá. E aí, com esses movimentos, você acaba soltando um pouco e afastando aqueles grãos do seu corpo, criando assim uma fina camadinha com um espacinho, o suficiente para que a água possa lentamente fluir e preenchê-lo. E aí você deve continuar com essas leves mexidinhas e ir assim aumentando a camada de água ao redor do seu corpo. Você vai se mexendo assim, sabe? Uma Macarena, talvez. E aí com esses pequenos movimentos você acaba chegando em um momento em que a maior parte da areia movediça ao seu redor, na verdade, é mais água do que areia. E aí nesse momento tente deitar o seu tronco para frente ou para trás e depois vá rastejando sobre a areia movediça para tirar suas pernas de lá de dentro. E um detalhe importante, tem que ser deitado mesmo, porque assim você consegue distribuir bem o seu peso o máximo possível sobre aquela superfície. Só assim dá para sair daquela afundadinha marota. Afundadinha marota, o que é isso? E aí finalmente, você depois de muita paciência acaba conseguindo escapar da areia movediça. Mas isso exige um certo preparo físico. Então, se possível, uma boa opção também seria chamar uma equipe de resgate com uma mangueira para jogar o máximo possível de água. Assim acabar diluindo aquela areia movediça que está ao seu redor. E aí, ó, o efeito é o mesmo. E dessa maneira também fica tudo certo. E ainda tem a vantagem de você não ter tanto esforço para sair de lá de dentro, né? É mais cômodo. E sabendo de tudo isso, por favor, não vai inventar de entrar em uma poça de areia movediça só para sair sozinho e impressionar os seus amigos. Ricardo, isso é realmente seguro? Relaxa, eu vi na internet. De qualquer forma, isso é perigoso e totalmente desnecessário. Uma ideia muito melhor seria, por exemplo, impressionar esses seus mesmos amigos com esse conteúdo de qualidade aqui desse canal, né? Vamos falar a verdade aqui. Então compartilhe à vontade que eu fico bem agradecido. E fico muito agradecido também aos meus apoiadores por tornar esse canal possível, assim como faz o Paulo, que possui uma mãe guerreira pela qual ele tem profundo orgulho. Então, muito obrigado, Paulo, por apoiar esse canal e obrigado, Patrícia, por ter criado o Paulo. E se você também quiser aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso podcast exclusivo e grupo de WhatsApp secreto, basta você clicar bem aqui e se tornar um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E até a próxima semana, minha gente. Tchau!